42-2058. Casa das Cores. Faz parte da sua vida. 5 lojas. Escolha mais perto de você. Efisiomed. Avenida Afonso Pena, em frente ao Círculo Militar. Fone 3028-4949. Ou pelo site www.fisiomed.com.br. Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Estamos iniciando mais um programa Família em Foco, aqui pela TV Guarandi, agradecendo sempre você que nos acompanha todos os sábados, ou mesmo você que está conosco nas redes sociais, Facebook, Twitter e também no Instagram. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão também no nosso e-mail, familiaemfoco@hotmail.com. Nós temos recebido muitas sugestões, não só pelas redes sociais, mas às vezes também no mercado, na rua, na escola. Aonde nós temos ido, as pessoas têm nos sugerido pautas. E hoje nós temos uma pauta muito interessante que eu tenho certeza que vai levar muita orientação para você que ama a sua família, principalmente para você que é pai e mãe. A dúvida que foi trazida hoje no nosso programa é sobre a questão dos elogios excessivos aos nossos filhos. Você acredita que elogiar muito os filhos faz bem ou mal para a personalidade deles? Nós vamos falar desse tema com duas amigas especialistas no assunto que eu tenho certeza que vão ajudar muito na educação dos seus filhos. Eu vou pedir para apresentar as nossas convidadas de hoje, as psicólogas Alessandra Maciel Gonçalves, que é especialista em avaliação psicológica, e também a Manuela Maluf Bortolato, que é especialista em criança e adolescente. Você que está acompanhando e se lembrar de alguém que precisa escutar desse tema, liga, chama lá na cozinha, lá na sala e põe todo mundo na frente da televisão para mostrar a importância do tema. Vou começar cumprimentando a Manuela, que está aqui mais próxima. Seja bem-vinda ao nosso programa para a gente debater, Manuela, desse tema tão importante. Obrigada a você pelo convite. Tomara que a gente consiga ajudar. Legal, a gente já estava conversando aqui em off e a nossa conversa já foi muito produtiva e eu já aprendi bastante, né, com vocês. E a Alessandra também, seja bem-vinda. As duas são mães e também colocam em prática aquilo que está sendo falado, né, do dia a dia, né, também em casa, né. Mas eu já começo perguntando para a Alessandra da importância desse tema. Nós colocamos uma interrogação na abertura, falando sobre a questão dos elogios excessivos, Alessandra. Na sua avaliação como especialista em criança e adolescente. Elogiar o filho de qualquer forma. Tudo tá bom, tá maravilhoso, às vezes até a criança não faz, não se esforça, mas elogia. É bom ou é ruim para o filho? Costumamos dizer que tudo que é demais sobra, né? Então esse excesso nos elogios, ele pode causar uma insegurança para a criança, pode causar uma frustração lá na frente, quando ele não conseguir, não atingir o objetivo ao qual ele pretendia, né? Então, elogiar demais não é tão positivo assim. Manuela, que vocês entendem por elogiar demais? O que é elogiar demais? Porque a gente fica até em dúvida, né? A gente que estuda, eu procuro estudar bastante, porque eu tenho 2 filhos também, e a gente quer entender. O que seria, na visão de especialistas, né, como vocês, elogios excessivos? Bom, elogiar demais não é a quantidade de vezes que você vai falar coisas boas, né? Dar adjetivos bons para os seus filhos, como ele ser bonito, ser inteligente, ser educado, mas sim se você não coloca critério no seu elogio, né? Então, um pai, para elogiar um filho, ele não tem que elogiar por elogiar, ele tem que elogiar o comportamento do filho, né? Então, se aquele comportamento que a criança está tendo naquele momento é adequado ou não. Então, na mesma proporção que você elogia, você também coloca o limite. Então, não tem problema você falar que o seu filho é inteligente, que o seu filho é bonito, né? Várias até vezes ao dia, desde que seja colocado, né, em cima do comportamento da criança, porque senão fica vazio para a criança. Ela é maravilhosa, ela é importante, por quê? Sem esforço nenhum, sem fazer nada. Aí ela vai buscar isso lá fora e não vai ter, igual tem em casa.
E aí que pode gerar frustrações, entre outras coisas, né? Isso, aí é o que a Alessandra falou, né? A criança acaba adquirindo até um comportamento de querer sempre chamar a atenção para receber esses elogios sem estar fazendo esforço nenhum, sem estar tendo realmente um comportamento positivo. E o pai elogiando de forma adequada, ele está mostrando para a criança também os seus valores e os valores da sociedade. E uma coisa interessante a gente notar, é uma coisa que a Manuela acabou de dizer aos amigos de casa, é que às vezes a gente elogia com o coração, né, Alessandra? Elogia com o coração e aqui dentro de casa tudo é maravilhoso, mas quando a criança sai para fora de casa, para a escola, para a sociedade, ela percebe que nem tudo é rosas e às vezes as pessoas não vão dizer aquilo que os pais, os avós sempre estão dizendo, né? Isso, até porque muitas das vezes não condiz com a verdade exata, né? Ela é uma criança bonita, né? Só que ela ouvindo isso o tempo todo, ela se frustra lá fora, porque ela descobre que tem outras pessoas bonitas, né? E que ela não é o centro do universo. O problema dos pais é que nós amamos demais os nossos filhos, e aí nós nos perdemos dessa questão mesmo de limite, quanto eu posso elogiar, né? Não é muito elogiar o comportamento, eu tenho que elogiar o que ele fez para atingir aquilo ali, para ele chegar até aquilo ali, né? Então o esforço dele, sempre nós devemos elogiar o esforço da criança. Olha o tanto que você se dedicou, por isso que você conseguiu. Ou, olha filho, você se dedicou bastante, parabéns. Você não conseguiu dessa vez, mas numa próxima, se você se esforçar novamente, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, quer dizer, você elogia positivamente essa criança, né? E ela cria segurança para dar os próprios passos. Existe, Manuela, elogios artificiais, quer dizer, superficiais. Vou dar um exemplo, né, que a gente viu, nós buscamos até na internet alguns materiais que diz assim, por exemplo, às vezes a criança ela fez um desenho e o pai e a mãe estão ali fazendo atividades. Muito bonito, parabéns, tá bonito, e nem olhou, nem analisou. Isso aí pode-se dizer que faz mal também, porque a criança fala, tudo que eu fizer, eu vou ser elogiado. Sim, porque esse comportamento desse pai, que você acabou de falar, é percebido pela criança. A criança não é boba. As crianças, às vezes, têm uma percepção, né, maior do que nós, adulto. Então, esse tipo de elogio, ele fica sem sentido para a criança. E, na verdade, qual é o sentido também favorável do elogio para a criança, para o adolescente? A criança se sentir vista pelos pais. Então, nesse exemplo que você colocou, o pai nem olhou para o filho. Ele nem olhou o desenho do filho com carinho, com atenção, ele não gastou o tempo dele com essa criança, ele só falou que está lindo. Então, isso fica superficial. As crianças, tanto você colocando elogios como você colocando alguns limites, é muito importante para eles se sentirem cuidados pelos pais. Então, elogiar não é só para levantar a autoestima, né? No sentido também de aprender a se esforçar, no sentido de se achar bonito, inteligente, mas no sentido, né, de perceber que ele é importante na vida dos pais. A questão da atenção, né? Da atenção. Pais, né? Às vezes a atenção, né, como diz a Manuela, às vezes não, sempre a atenção é mais importante do que receber um elogio vazio, né? Nós vamos continuar falando desse tema no segundo bloco. Vamos agora para os nosso intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta com o programa Família em Foco, hoje buscando orientação, levar orientação para você que é pai, mãe, você que cuida de crianças, de adolescentes. Nós temos duas especialistas, psicólogas, que estão falando sobre os cuidados que nós, enquanto pais, devemos ter na educação dos nossos filhos. A Alessandra Maciel, né, que é psicóloga em avaliação psicológica, e a Manuela Maluf, que é psicóloga especialista em criança e adolescente, estão levando orientações aí importantes. Manuela, então elogiar demais atrapalha no equilíbrio emocional também? Pode atrapalhar no sentido que, às vezes, muito elogio pode criar na criança uma cobrança de ser muito bom. Então, até porque muitas vezes o excesso de elogio dos pais é uma expectativa muito grande que os pais acabam atribuindo à criança,
a ter sucesso. Então, a criança que é muito elogiada, principalmente sem critério, né, principalmente não em função do comportamento dela, elogio por elogio, ela acaba ficando insegura. Porque ela se cobra dar um resultado que nem ela acredita que ela pode dar. Porque ela foi muitas vezes elogiada por aquilo que ela nem fez. Fica muito fácil, né? Muito fácil, mas muito difícil. É muito fácil receber o elogio, né? Fácil A situação receber, fica muito difícil. Fácil né? receber dos pais, mas Aham. muito difícil receber na vida social. Lá fora, né? E aí ela acaba travando na vida lá fora. Ela acaba não se desenvolvendo, não produzindo, com medo de errar. A Alessandra falou algumas coisas interessantes no primeiro bloco. A pessoa que é elogiada demais também, ela se torna, vamos dizer aí na linguagem, ela tem tudo para ser uma pessoa arrogante e até, entre aspas, insuportável no relacionamento, né? Porque ela sempre vai querer ser melhor, eu sou melhor, eu sou bom, e isso faz mal até nas amizades, né? Isso, ela trouxe isso, ela cresceu ouvindo isso, né? Que era o melhor, que ela é boa em tudo que ela faz, sem um critério, como a Manuela reforça sempre, né? E na psicologia, a gente não afirma nada, né? A gente levanta possibilidades, hipóteses. Então, tem uma grande hipótese, sim, uma grande possibilidade dessa criança vir a se tornar uma pessoa arrogante, rude, autossuficiente, sendo que, na verdade, é justamente ao contrário, né? Por conta de mecanismos narcisistas, nós sabemos que existe ali, na verdade, uma insegurança muito grande dessa pessoa. Né? Porque ela foi reforçada lá atrás, mas foi um reforço vazio. Às vezes o pai e a mãe elogiam a criança, mas não há elogio entre eles em casa, né? Do pai com a mãe, e aí fica uma coisa artificial. Então, essa criança, ela não fica preparada para a vida. Qual que é a função dos pais? É preparar a criança para se tornar um adulto pronto para encarar as frustrações lá fora. Nós somos frustrados todos os dias, o tempo todo. Então, se eu não frustro essa criança no sentido de, olha, não ficou tão bom, eu sei que você pode dar o seu melhor, né? Essa criança, ela não consegue desenvolver esse senso de segurança, né, de autonomia para tomar algumas decisões quando adulto. E uma coisa que está intimamente ligada a isso é a questão de dizer não também. É mais ou menos isso que você estava dizendo, né, que a Alessandra estava dizendo. Às vezes os pais dão tudo, até por conta da falta de tempo, encontram muito pouco os filhos e dizem sim para tudo. E sabendo que vai ter uma consequência negativa. Então, vou dar um exemplo para a Manuela, da minha filha, da Luísa, que deve estar assistindo, ela sempre assiste o nosso programa, e ela queria colocar uma bolsa nas costas para ir para a escola sem a rodinha. E eu tive que mostrar, ela chorou, eu tive que mostrar para ela que aquela bolsa ia fazer mal para a coluna dela, dei alguns exemplos, e ela ficou chateada comigo ali um pouquinho, mas depois ela entendeu. Então, esse não traz também uma proteção para esses filhos, né, Manuela? Esse não é muito parecido com o que eu falei no outro bloco, no sentido da criança se sentir cuidada. Porque é um não de cuidado. Porque senão vai fazer mal para a coluna dela. Né? Então, a criança, com certeza a sua filha se sentiu vista por você. Na hora tem aquela primeira reação que a criança sempre tem, né, de querer conseguir as coisas. Né? Até pela idade dela, quantos anos ela tem? 8 anos. 8 anos. Né? Mas, com certeza, quando ela compreendeu que aquilo ia fazer mal para ela, né, ela se sentiu vista e cuidada por você. Porque crianças que fazem tudo o que querem, no fundo, elas se sentem desprotegidas e sem o olhar dos pais. E a falta do olhar dos pais, muitas vezes, é associado com a falta de amor. E não é porque o pai não tem tempo de olhar aquele filho que ele não ama. Muitas vezes eles amam, mas não tem, né, essa visão do olhar. Acaba substituindo o olhar por elogios, e a gente pode também falar de coisas materiais. Entendi. Né, que acaba substituindo também o elogio. Né? Alessandro, você quer complementar ou não? Na verdade, a gente discute muito isso, né, na psicologia como comportamentos compensatórios, né? Então, eu não posso ficar o tempo que eu gostaria de ficar com os meus filhos, porque eu trabalho, porque minha jornada é puxada, porque eu tenho 2 empregos, enfim. As justificativas, na verdade, são muitas. Mas o que acontece? Eu tento compensar isso ou com presentes, ou com elogios. Então, a criança faz uma coisinha simples. E aí eu começo a elogiar vazio, como a Manuela já tinha dito, né? Sem um critério, sem explicar para a criança
né? Como ela atingiu aquilo ali, quanto que isso foi importante, né? O quanto que isso vai fazer diferença lá na frente. Então, na verdade, é um comportamento compensatório mesmo dos pais, mas que deve ser notado e rapidamente substituído por um comportamento mais saudável. Isso daí a gente falou da questão do dizer não, e outra coisa que eu faço uma analogia com o tema, eu não sei se vocês concordam comigo, que está muito ligada à questão da superproteção, né? Porque criança super protegida no ambiente de casa, quando sai lá fora, voltamos a dizer que na rua, na escola, não é bem assim, né? Elogiar demais, presentear demais é uma superproteção, né? E geralmente os pais que têm essa tendência também vão ter tendência de superproteger os filhos de outra forma, né? Em relação às outras crianças, né? Então, meu filho sempre é o melhor, ninguém pode falar nada para o meu filho que eu não aceito, eu sempre vou defender meu filho, às vezes sem critério, né? Se ele realmente errou, ele acertou. Então, são crianças que acabam crescendo, né? Sem ter uma visão de sociedade de igualdade. Né? E ficam crianças muito competitivas. Competitivas, egocêntricas. Né? Egocêntricas. Uma coisa que eu já falei aqui no programa, e nesse minuto final do segundo bloco, eu vou perguntar para a Alessandra, às vezes, na minha época, eu acho que eu já estou aí, tive na época de 80, década de 80 na escola, já mudou um pouquinho, né? Para os dias de hoje. E antigamente, quando os filhos faziam uma bagunça, os professores chamavam, os pais brigavam com os filhos. Agora eles vão lá e tomam a satisfação do professor até para proteger, Alessandra. Isso aí está totalmente errado. Na verdade, nós pais, a gente quer acertar o tempo todo, só que muitas vezes nós tiramos do nosso filho a autonomia de resolver o problema. Né? E nós queremos tomar essa frente para protegê-lo de alguma forma. E aí entra a superproteção, que na verdade faz com que a criança não desenvolva naturalmente armas para lidar com essas frustrações, com os nãos que ela vai receber todos os dias. Olha só, então não sou só eu que estou falando essa questão. Aqui no programa nós já falamos várias vezes, né? E a Alessandra falou da questão dos filhos resolverem os seus conflitos, é lógico, sobre a supervisão dos pais e a imparcialidade. Se tiver errado, conversar e orientar. Essa aqui é a nossa função. Nós vamos para o intervalo comercial e já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Família em Foco, falando um tema interessante sobre a questão da superproteção, elogiar muitos filhos, e as nossas amigas, a Alessandra e também a Manuela, eles são psicólogos, trabalham com crianças, com adolescentes, estão levando muita orientação para você que ama os seus filhos, você que se importa. A gente procura, Manuela, levar essas informações e até dados científicos, né? Manuela trouxe uma pesquisa feita numa universidade norte-americana que fala de duas questões, de dois grupos, né? Eu queria que você falasse dessas pesquisas para os amigos de casa, até para que não fique só a gente dizendo, né? São pesquisas científicas que foram feitas, né? Então, a pesquisa foi realizada com pré-adolescentes do 6º ano. Foi desenvolvida uma atividade e, no decorrer da atividade, o grupo A recebeu elogio no sentido de que eles eram muito bons naquilo que eles estavam fazendo. E o grupo B não recebeu elogio nesse sentido. O grupo B recebeu um reforço positivo do quanto que eles estavam se esforçando para a realização da atividade. Num segundo momento, né, na hora de propor para os grupos passarem por uma atividade um pouco mais difícil, mais complexa, o grupo A, que recebeu muitos elogios de que eles eram muito bons nisso, eles não quiseram passar para a próxima atividade. Então, assim, aquele medo que eu falei anteriormente de não dar conta, de errar. De frustrar, né, quem sabe, de passar pela frustração. Já o grupo que recebeu o elogio em cima do esforço e da dedicação pela atividade, eles tiveram bastante entusiasmo de fazerem a próxima atividade com mais desafio. Né? Isso é bem legal, e vem a reforçar aquilo que você disse no primeiro bloco, que o legal, né, já é uma dica para você de casa, você elogiar o esforço e não só a ação, porque às vezes ele fez uma ação bem feita, recebeu elogio, então ele quer sair por cima, ele não quer se expor em outra atividade para que ele não vá mal e ele... Porque você vê na pesquisa, não foi passado para eles o resultado. Né? Então, a consequência no sentido de querer ousar mais ou querer parar por ali,
né? Foi só no que eles escutaram, não foi em cima de resultado. Então, no dia a dia, com os nossos filhos, a gente não pode ficar só elogiando ou criticando o resultado, mas sim o processo para se chegar num resultado. Então, muitas vezes, os nossos filhos estão se esforçando, né, para melhorar em alguma situação, seja escolar, e isso seja é digno de elogio. É digno de elogio. Não tem problema que não chegou no resultado final. Porque senão a criança nunca vai querer realizar nada, porque só se espera resultado. E o medo desse resultado não ser o esperado pelos pais ou pela sociedade. Legal. E existe também o outro lado, eu queria que a Alessandra falasse, nós estamos falando muito do lado positivo, de elogiar sempre, mas o que a gente percebe, né, Alessandra, alguns pais subestimando, falando muitas palavras negativas para os filhos, que não pode, que você não vai conseguir, que você é isso, que você é aquilo, isso também, eu não sei qual que faz mais mal, eu acho que até a palavra negativa deve fazer até mais mal, né? Na verdade, diretamente, né, influencia na segurança, na autoestima dessa pessoa, na autonomia, na autocapacidade, né, na minha autocompetência, o quanto que eu me sinto competente para realizar tal tarefa, né? Então, sem perceber, muitas vezes, alguns pais lançam mão de algumas frases que, na verdade, vêm bem na contramão do elogio, que é: eu já te falei várias vezes, você não aprendeu ainda. Por quê? Porque você é burro. Ou ainda, vou ter que explicar de novo, você nunca aprende. Quer dizer, essa criança, ela vai interiorizando a ideia de que ela tem uma dificuldade com as coisas para aprender. E aí ela não vai se esforçando muito, porque na verdade, o esforço dela não vai valer a pena. Né? Então, o que nós vamos dizer para uma criança que não atingiu o objetivo que era esperado? Nós vamos dizer: filho, parabéns, porque você se esforçou. Eu vi o tanto que você se esforçou para conseguir. Né? Você não atingiu o objetivo, mas você continua se esforçando que vai dar certo. Né? É melhor, muito melhor, do que você lançar a mão, às vezes, de coisas negativas que saem sem que os pais percebam. Né? E aí, a hora que a gente vai para o consultório, que a gente dá essa devolutiva, esse feedback para os pais, eles tomam um susto, porque eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo isso. Né? Tem muito aquela história de que eu fui criado assim, mas nunca tive e me dei bem. Mas espera aí, cada ser humano é de uma maneira, cada um tem a sua personalidade, a sua vivência, né? Então cada um vai reagir de uma forma. Então temos que ter muito cuidado na hora de elogiar, na hora de fazer o balanço, né, final das atividades dessa criança, se ela não atingiu o objetivo, mas ela se esforçou para fazer, ela se empenhou. Bom, então vamos elogiar, porque na verdade é isso que ela precisa. Né? Nós sabemos que os melhores resultados estão em quem mais se empenha, né? Quem mais se dedica. É verdade. E uma coisa interessante, escutando as especialistas falarem hoje, o que a gente percebe é que às vezes os pais não querem gastar tempo, não é nem gastar, é investir tempo na conversa, no diálogo. Então, em resumo de tudo isso, é o pai dialogar, e se tiver algo acontecendo errado, às vezes os pais fazem vistas grossas e vai deixando acontecer, lá na frente eu corrijo, às vezes não vai dar tempo, então é legal ser pontual, né, Manuela, e pontual, e toda vez que vê uma situação fora do controle, chamar a atenção e conversar, dialogar, né? Sim, tanto uma situação positiva como negativa tem que ser passada para a criança ou para o adolescente através do diálogo e mostrando para ele o que você está vendo nele. Né? A questão que a Alessandra está falando vem muito na minha cabeça, né? Nota. Né? Cobra nota. Os pais são muito ligados à nota, né? Eu trabalhei 9 anos em escola e eu sempre falei para os meus alunos, às vezes, o que tirava 5 e está tirando 6,5, ele está, né? Ele está em muito mais crescimento do que aquele que sempre tirou 8 e 10, né? Mas que não precisa se esforçar. Ele tem uma facilidade. Né? Tem uma facilidade. Né? Então, quem tá se esforçando e está conseguindo crescer um pouquinho, ele tem que receber o reforço positivo. Tanto quanto até mais que o outro. Não importa, né? Que não chegou no 8 e 10, mas se ele já passou do 5 para o 6,5, ele já tem o mérito, né, de receber o reforço positivo. Elogio. O reforço positivo é o elogio, né? Na hora certa. O elogio na hora certa. E nesses casos, geralmente, vem ao inverso. Vem o que a Alessandra estava colocando, vem a crítica.
Tá vendo? Você não é capaz. 6,5 ainda é pouco. Né? Então Exatamente. fica tudo A questão muito confuso, né? Na cabeça da criança. Até anotei aqui. É melhor elogiar o esforço, às vezes até do que o próprio resultado, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu quero que vocês nos enviem sugestões aqui, porque foi muito legal o nosso bate-papo. Alguns temas que vão ali nos consultórios, né, de vocês, e que acontece muito no dia a dia, traz pra gente levar para os amigos de casa, vai ser um prazer. Quero agradecer, Alessandro, sua presença, muito obrigado. Eu queria que você deixasse também o seu contato lá do seu consultório, né, para os amigos de casa. Isso, o meu telefone é 9177-3762. As pessoas podem, eu faço atendimento de criança e adolescente, né, a partir da idade escolar. Legal. Né, eu faço os atendimentos. Então, um abraço para o seu Gonçalves, que é pai da Alessandra, e para os seus filhos Guilherme, João Gabriel e a Ana Luísa, estão acompanhando. Beijo do Herculano Borges para vocês, tá bom? Abraço também para a Manuela, para o seu esposo, para o Eduardo, e para a Antonella, né, Manuela? Parabéns, obrigado pela participação de vocês. Eu queria que você deixasse também o contato, uma mensagem rápida para os amigos de casa, para a gente fechar. Bom, o meu contato é 81364155. Eu sou psicóloga clínica, atendo criança, adolescente e adulto e também sou especialista em avaliação profissional. Legal, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença de vocês. E vocês que estão acompanhando e têm alguma dificuldade em qualquer área da questão da educação, do relacionamento com os filhos, aqui tem duas profissionais maravilhosas que podem ajudar muito a sua família. Nós temos incentivado você de casa a investir na sua família, porque eu tenho dito que a sua família é o seu maior patrimônio. Você precisa investir, você precisa cuidar muito bem dela. Então fica aqui a mensagem, procure as nossas especialistas. Nós estamos ali também no Facebook, entre ali na nossa página e curta os comentários e também divulgue essa entrevista tão especial que foi hoje, ok? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu espero você sábado que vem para mais um programa Família em Foco. Beijo no coração, bom final de semana. Depois da meia-noite de hoje, volte o seu relógio, porque o horário de verão vai acabar à meia-noite. Beijo no coração e até semana que vem. Foco. Oferecimento. Centro Estético Avivar. Avenida Joaquim Dornelas, número 20. Colégio ABC. O Portal da Educação. 3342-2058. Casa das Cores. Faz parte da sua vida. 5 lojas. Escolha mais perto de você. Efisiomed. Avenida Afonso Pena, em frente ao Círculo Militar. Fone 3028-4949. Ou pelo site www.fisiomed.com.br.